Nesse vídeo da série falando de concursos, eu quero contar para você como foi que eu consegui comprovar os meus 3 anos de atividade jurídica, sendo que eu não era advogado e nem tinha um cargo de nível superior na época em que eu tomei posse como juiz federal. Eu sou Thales Braguin Leão e venho gravando vários vídeos para tentar ajudar você nos seus estudos, na sua rotina, na sua organização e também trazer algum conteúdo jurídico de relevância para que você possa, assim, conseguir o seu cargo dos sonhos e atingir aquele objetivo que você já vem lutando há um bom tempo. No vídeo de hoje, alguns seguidores passaram para mim uma preocupação que eles estão tendo em relação ao famoso requisito dos 3 anos de atividade jurídica. Essa preocupação, ela, é claro, deriva de uma precaução importante que a gente tem que se resguardar para saber se as atividades em que eu estou exercendo hoje, elas vão ser contadas lá na frente como atividade jurídica para fins de concorrência em concursos de nível superior exclusivos para bacharéis em direito. Nem todos os concursos exigem tempo de atividade jurídica. Apenas alguns específicos possuem esse regulamento como regra entre eles. Eu não quero aqui esgotar todos os concursos, todas as regras, até porque vocês conseguem encontrar vários vídeos ou até material pela internet sobre isso. A minha ideia e o que o pessoal pediu para que eu contasse, assim como eu venho fazendo em outros vídeos, é explicar como que foi a minha experiência, e em especial pelo fato de que eu não tinha um cargo de nível superior e nem advogava, conforme eu já mencionei para vocês. Em relação aos concursos de juiz, promotor, delegado, defensoria, procuradorias, AGU, a maioria deles prevê regras específicas de tempo de atividade jurídica para que a pessoa possa entrar nesse cargo público. O concurso da magistratura, em específico, tem uma regulamentação própria pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ. É a resolução número 75 de 2009. O concurso do Ministério Público tem a sua própria regulamentação, que vem do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, que é a resolução número 40 de 2009. E a AGU tem a lei complementar da própria AGU, que é a lei orgânica da AGU, que é, salvo engano, o número 73 de 93. Defensorias, cada defensoria regula a sua, a defensoria da União também tem regulamento para isso. Cargos de delegado, alguns têm, outros não. O delegado da Polícia Federal tem regulamento de atividade jurídica. Em geral, o cuidado que a gente tem que ter é procurar o regulamento específico, porque existem variações. Tem alguns regulamentos que exigem 2 anos, outros 3, alguns aceitam tempo de estágio anterior a você se tornar bacharel em direito, outros não aceitam, alguns aceitam a conclusão de cursos de pós-graduação como atividade jurídica, outros não aceitam, e aí até um cuidado que a gente tem que tomar em procurar um material sempre atualizado, porque eu já vi alguns materiais aí falando do concurso da magistratura, dizendo que pós-graduação ainda vale como tempo de atividade jurídica e já não vale mais, então tem que tomar esse certo cuidado. Em alguns cargos ainda vale, mas não para a magistratura. A minha experiência foi justamente no cargo de juiz federal, em que eu estava tentando tomar posse no ano de 2014. Então eu quero contar para vocês como que foram essas minhas experiências, mas para isso eu queria primeiro analisar, pelo menos rapidamente, algumas questões que estão previstas no regulamento desses concursos, que foi a mencionada resolução 75 do CNJ do ano de 2009, com algumas alterações posteriores. Essa resolução, especialmente no artigo 58, ela está tratando da chamada inscrição definitiva. Inscrição definitiva é uma fase, um procedimento dentro do concurso para ingresso na magistratura, e isso vale para juízes estaduais e juízes federais, e inclusive juízes do trabalho. A ideia do artigo 58, ela cria uma fase intermediária que não é bem uma fase de provas de concurso, não é uma fase de exames. É a fase em que você vai fazer o requerimento de inscrição definitiva. Essa fase ela é feita posteriormente às provas de segunda fase. Então você faz a primeira fase, que são as questões de múltipla escolha. A segunda fase são as questões abertas, de dissertação, as sentenças.
E se você for aprovado nessa segunda fase, você é convocado para uma inscrição definitiva, o que significa que a sua inscrição anterior era apenas uma inscrição preliminar, provisória. Só para abrir um parêntese, isso quer dizer que você que ainda não completou os 3 anos de atividade jurídica ou que sequer formou, você pode fazer o concurso da magistratura até a fase da inscrição definitiva. Inclusive eu fiz isso. Eu fiz algumas provas da magistratura antes mesmo de completar os meus 3 anos de bacharel em Direito, de maneira que eu não teria como ter os 3 anos de atividade jurídica. Mas como eu não passei da segunda fase, ou aliás, eu nem cheguei na segunda fase naquela época, como eu pretendo contar em breve num vídeo sobre a minha trajetória em concursos, eu não tive problemas com inscrição definitiva, mas eu teria, se não completados os 3 anos, eu chegasse até essa fase, eu seria eliminado do concurso, independentemente das minhas notas. Mas passando então à análise da resolução do CNJ, como eu já venho mencionando, o artigo 58 está falando do requerimento de inscrição definitiva. Esse pedido é feito pelo candidato com o que ele está trazendo aqui no item B, uma certidão ou declaração dizendo quais eram as atividades que você exercia que te colocam na categoria de exercente de uma atividade jurídica. Então, a prova disso é feita mediante certidão ou declaração. Esse é um instrumento que a gente utiliza. Mas o que conta como atividade jurídica? Essa é a pergunta que todo mundo quer fazer, que o pergaminho sagrado do CNJ, que vai te levar ao seu sonhado cargo de juiz, vai responder para a gente no artigo 59. O artigo 59 ele fala: considera-se atividade jurídica, e ele traz várias hipóteses, então a gente tem que analisar cada uma delas e ver se você está se enquadrando. Tem muita discussão sobre várias delas, o que dá certo, o que não dá certo. Não tem como eu esgotar tudo aqui, eu vou falar o que eu me preparei e deu certo. Então, no inciso 1, no inciso 1, ele fala: aquela exercida com exclusividade por bacharel em Direito. É o óbvio, se você tomou posse num cargo que exclusivamente é de um bacharel em Direito, como, por exemplo, um cargo de delegado de polícia, um cargo de promotor, de juiz, um cargo de defensor público, um cargo de analista judiciário, área judiciária, que é exclusivo de bacharel em Direito, na maioria dos tribunais. Se você tomou posse num cargo dessa natureza, 3 anos de exercício nesse cargo, você tem 3 anos de atividade jurídica e não tem discussão, você só precisa comprovar a posse e o exercício dessa atividade. Inciso 2 fala do exercício da advocacia. Aí ele coloca um período que você tem que exercer a advocacia e, inclusive, como que se comprova isso com causas distintas e não tem muita dificuldade. Você vai precisar de uma certidão circunstanciada de quais foram esses processos e existem vários vídeos por aí explicando como que se faz isso. Não era o meu caso, porque eu já mencionei, eu não advogava. E o inciso 3 foi o que me salvou, porque ele fala o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive magistério superior, que exija utilização preponderante de conhecimento jurídico. Aqui, a gente não está falando de cargo exclusivo de bacharel em Direito, mas está falando de utilização preponderante. E isso é uma cláusula geral que precisa ser comprovada. E quem vai dizer se teve ou não teve utilização preponderante de conhecimento jurídico é a sua banca. Então, o que você precisa fazer? Você precisa convencer a sua banca de que o seu trabalho tinha utilização preponderante de conhecimento jurídico. E foi o que eu fiz e para mim deu certo. O inciso 4 está falando da hipótese de você ser um apoiador dos juizados especiais como conciliador, e no inciso 5 você fazer mediação e arbitragem. Qual que era o meu problema? Eu tinha um cargo de técnico, e esse cargo de técnico ele me impedia de exercer a advocacia. O técnico judiciário ele é incompatível com a advocacia, e eu também era impedido de exercer algumas outras funções aí que o CNJ aponta. Então, se você não tem aquela cláusula geral, eu estaria impedido de exercer o cargo, de tomar posse no cargo de juiz. Eu não poderia me tornar juiz nunca pela resolução. Por isso que ela deixa uma abertura para que você consiga atingir aquele requisito. A ideia do requisito dos 3 anos de atividade jurídica é que você comprove experiência, que você não simplesmente se forme e entre no
cargo de magistrado, de juiz, que era o grande problema que se discutia antes da emenda constitucional número 40 de 2004. Então a ideia é criar uma barreira, uma barreira de experiência, de exigir uma certa experiência daquela pessoa que está se candidatando ao cargo de juiz, pela importância que esse cargo tem em resolver questões sobre a vida de outras pessoas. E é interessante, então, a gente observar que, se por um lado eu não podia exercer advocacia nem outras atividades de bacharel em Direito, não tinha um cargo de bacharel em Direito, o que eu fazia nos meus cargos? Eu, inicialmente, assim que eu me formei, eu estava no cargo de técnico do INSS, técnico do Seguro Social, dentro do INSS. E dentro do INSS, eu fazia prática de análise jurídica. Eu analisava pedidos de benefício, dizia se a pessoa tinha direito ou não e fazia aquela primeira análise que uma agência do INSS faz. Isso é uma atividade jurídica. Agora, além disso, eu também fazia atuações de apoio juntamente com a Procuradoria em questões propriamente judiciais do INSS. Mas é claro que a minha banca, a banca que estava me examinando, não tinha como saber o que eu fazia lá. Ela não estava lá. Eu precisava documentar isso para ela. Então, o que eu fiz em relação ao meu período de INSS? Foram alguns meses. Eu providenciei, eu já não estava mais no INSS quando eu passei para essa fase da inscrição definitiva. Eu providenciei junto aos meus chefes anteriores dentro do INSS certidões que explicavam muito bem explicado quais eram as minhas atividades, que tipo de processo que eu atuava, que tipo de forma eu atuava, e inclusive dizendo que eu era responsável por dar decisões de defere ou indefere que poderiam inclusive gerar responsabilidade civil e administrativa pelo teor da minha decisão. Ou seja, a decisão era de conteúdo puramente jurídico. E além disso, eu também consegui evidenciar e comprovar que a minha atuação na questão jurídica do INSS envolvia, inclusive, remessa de ofícios, despachos e correspondências em geral com o Poder Judiciário da região onde eu atuava, de maneira que eu tinha que dominar o assunto jurídico. E além dessas certidões que eu pedi para a minha chefe, para o Departamento de Recursos Humanos regional, eu também peguei certidões de procuradoria para dizer que eu realmente atuava em favor deles, eu atuava para apoiá-los, e além disso eu tomei uma certa cautela de guardar cópias de alguns atos, de alguns despachos que eu realizava, de alguns ofícios que eu expedia, de respostas que eu prestava para os órgãos jurisdicionais naquela época. Tudo isso eu instruí com as minhas certidões, naquela ideia de que eu preciso convencer pessoas de que não sabem o que eu fiz. Eu não posso dizer que elas vão intuir que aquela minha atividade era jurídica. Eu preciso convencê-las disso. E foi o que eu fiz. E desde a época em que eu exercia esse cargo de técnico do INSS, eu tinha em mente a preocupação de que eu precisava documentar, já me preparar, me resguardar, porque eu sabia que um dia a minha vez ia chegar. E isso de fato aconteceu, e eu ter guardado isso foi ótimo, me ajudou e muito. Depois eu passei por um cargo de técnico judiciário da Justiça Federal. Esse cargo de técnico judiciário, por ser de técnico ensino médio, também não é exclusivo de bacharel em Direito. No entanto, eu exercia dentro da estrutura do judiciário atividades que demandavam o conhecimento jurídico nos termos do parágrafo 2º. E essas atividades eu também tentei documentá-las da melhor forma possível, com certidão do juiz que eu trabalhava à época, do juiz que eu trabalhei anteriormente, certidão do diretor de secretaria, que era o chefe imediato dentro da estrutura administrativa. Eu coloquei alguns atos que eu produzia, relatei e mostrei que, inclusive, eu participava do apoio em audiências e elaboração de sugestão de decisões judiciais em apoio ao magistrado que eu assessorava naquela época. Tudo isso muito bem documentado, muito bem organizado, eu encaminhei para o tribunal no meu pedido de inscrição definitiva, aguardei com um certo receio, justamente por não exercer cargos exclusivos de bacharéis em Direito e ficar na dependência da análise da banca, mas tudo saiu conforme eu esperava, a minha prova foi aceita, foi compreendida como atividade jurídica, aquelas atividades em que eu tentei comprovar
para a banca examinadora e foi tudo bem, fui convocado para a fase seguinte, que é a avaliação psicológica e, na sequência, a prova oral. Então eu espero que isso sirva para você de um alerta, para você já se resguardar. Se você ainda não completou os 3 anos, já comece a documentar. Se você advoga, já comece a salvar petições, já salvar suas certidões. Se você exerce algum cargo público, já comece a documentar em que medida que isso é uma atividade jurídica, porque lá para frente os seus estudos podem render bons frutos e você vai precisar comprovar essa atividade jurídica, seja para qual cargo for. Se for para magistratura, é esse o regramento que eu apresentei para vocês. Então espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha colaborado no engrandecimento de vocês enquanto concurseiros e que um dia vocês agradeçam por ter guardado todos os documentos que precisam para se tornarem juízes ou qualquer outro cargo que seja o seu sonho. Até mais, muito obrigado por estar acompanhando os meus vídeos.